Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar para você qual que é a diferença, sabe quando você vai fritar um ovo? Você colocou o ovo lá no copo de água. Por que quando o ovo está estragado, ele pode flutuar, ele vai afundar? Sabe daquela teoria que todo mundo fala? E aí, você sabe por quê? Bom, um dos motivos é a propriedade que nós vamos falar hoje, que é a densidade. Bom, a densidade ela é o quê? Uma propriedade física e ela pode ser expressa com várias unidades. Por exemplo, algumas gramas por litro, gramas por ml, gramas por centímetros cúbicos. Então, assim, o que vai dificultar isso daqui? É saber a transformação. Tem que saber transformar de ml para litro, de centímetro cúbico para decímetro cúbico. Então, assim, essas transformações é o que pega essa questão quando vocês vão fazer lá na hora da prova do Enem. Bom, mas o que seria, né, a densidade? A densidade é a unidade de massa sobre o volume. Então, seria aquela concentração de massa sobre aquele determinado volume. Então, por exemplo, se eu tenho uma solução, eu vou ter a massa do soluto mais a massa do solvente sobre o volume total. Então, sempre é massa sobre volume e sempre se atentar o quê? A essas grandezas aqui. Trabalhando o quê? Com grama, com quilograma, com miligrama. Então, a gente sempre tem que prestar atenção nisso. E lembrando que a densidade ela é representada pela letra grega ρ. Então, vamos pensar um pouquinho comigo. A densidade da água ela é igual a 1 grama por ml. Independente se eu tenho 1 ml de água, se eu tenho 1 litro de água, se eu tenho 10 mil litros de água, a densidade da água é a mesma? Ela é uma propriedade, aquela característica daquele composto. Então, ela não vai alterar com o volume. É a propriedade intrínseca daquele composto. Então, a densidade da água, ela vai ser aquele valor ou densidade de qualquer outro. Vai ser o mesmo valor independente do volume ou da massa que eu tenho daquele composto. Tá, joia? Tá, e quando a gente está analisando dois compostos, por exemplo, né, que sempre cai na questão, é gelo, água, aquela mistura de todos os compostos. Quando eu tenho, por exemplo aqui, óleo e água. Quando eu coloco o óleo na água, o que acontece? O óleo não fica todo ali em cima, na superfície? Mas por que isso acontece? Porque a densidade da água é maior do que a densidade do óleo. Então, quando eu tenho um composto menos denso, ele geralmente vai o quê? Vai flutuar. E quando esse composto ele é mais denso, ele vai fazer o quê? Ele vai descer. Então, voltando para o ovo. Por caso, quando o ovo ele flutua, quer dizer que ele está estragado. Então, se ele está flutuando, é como se fosse aqui o óleo. Então, ele tem uma densidade menor que a água. E quando ele vai afundar, quando o ovo está ok, a densidade dele é o quê? É maior que a água. É basicamente o quê? Química pura. Mas vamos fazer uma continha para ver se vocês realmente entenderam o conceito de densidade. Então vamos propor agora um exercício que a gente vai fazer uma solução e a gente vai calcular a densidade final dessa solução. Tá? Vamos misturar 20 gramas de NaCl com 200 gramas de água. Lembrando que quando o exercício me dá gramas de água, eu tenho que lembrar que a densidade da água é 1 grama por ml. Sendo que, se a densidade da água é 1 grama por ml, em 1 grama de água equivale a 1 ml, correto? Então, se eu tenho 200 gramas de água, eu vou ter o quê? 200 ml de água. Então, gente, nos exercícios de densidade, é muito importante que vocês pensem em unidades, como que eu vou transformar unidades em outros, tá? Isso daí é o principal erro das questões. Tá, então vamos pensar a densidade da solução. Falei que a gente precisava da massa do soluto, que é 20 gramas de NaCl, e a massa do solvente, que é o quê? 200 gramas de água. Colocando na formulazinha, densidade aqui, a gente pode colocar como D ou como ρ. Eu coloquei o D aqui para mostrar para vocês que a gente pode utilizar das duas maneiras. Então, densidade é igual a massa do soluto, que é 20 gramas, mais a massa do solvente, que é 200 gramas de água, sobre o volume. Qual que é o volume total? 200 ml de água. Então, você tem que lembrar que isso daqui é o quê? Sólido, né? Misturando com 200 ml de água, o volume final vai ser 200 ml de água. Então, fazendo essa continha aqui, a gente chega a 1,1 gramas por ml, que vai ser a densidade final dessa solução.
Gente, temos que lembrar que no Enem não podemos usar calculadora. Então é importante que vocês façam esses exercícios em casa sem usar calculadora também, para começar a testar um pouquinho, para não passar muito aperto na hora da prova, tá bom? Espero que vocês tenham entendido então e conseguir explicar o porquê que o ovo vai flutuar ou vai afundar. Até a próxima aula!